E a Justiça derrubou a liminar que obrigava os planos de saúde a cobrir o teste de sorologia para a Covid-19. Isabel. Vamos então entender um pouquinho mais as consequências dessa decisão com o advogado especializado em direito à saúde, o Rafael Roba. Doutor Rafael, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Band News TV. É uma decisão que na prática vai afetar muita gente, né? Porque o que mais se aguardava de quem tem essa expectativa de fazer o teste do coronavírus era uma cobertura pelos planos de saúde. Diante dessa decisão, e agora, o que fazer? Boa noite. De fato, é uma decisão muito ruim para o consumidor. O consumidor havia conquistado esse direito por meio dessa ação civil pública, né? Uma liminar que foi concedida em primeira instância, que obrigou as operadoras a incluírem no rol de coberturas obrigatórias o exame de sorologia. O exame de PCR ele já estava no rol, ele já estava sendo coberto. O de sorologia que não estava e foi incluído no rol de procedimentos obrigatórios por meio de uma decisão liminar em uma ação civil pública. No entanto, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, recorreu dessa decisão e conseguiu, na segunda instância, também uma medida liminar para suspender essa decisão de primeira instância. E agora os consumidores passam a não ter mais a cobertura do exame de sorologia para a Covid-19. Os médicos vão pedir, a gente paga um absurdo de plano de saúde e a gente vai ter que pagar, é isso? Enquanto essa decisão for mantida, sim. Infelizmente, essa é uma notícia que tem, inclusive, surpreendido muitos consumidores e muitas entidades de defesa dos consumidores também, né? Inclusive por ter sido uma decisão decorrente de um recurso da ANS, que é a agência reguladora que tem como um dos seus papéis garantir a efetiva defesa do consumidor. Então, assim, o consumidor que eventualmente tiver a necessidade de realizar esse exame de sorologia, ele ou precisará buscar o SUS para realizar esse exame, ou arcar com o custo desse exame de forma particular. E, nesse caso, o que eu oriento é que esse consumidor, né, caso ele venha a pagar pelo exame, que ele guarde os recibos, que ele guarde o pedido médico, porque caso essa decisão da segunda instância, que não é definitiva, é uma decisão provisória, ela venha a ser revertida, o consumidor ele vai poder exigir isso, esse ressarcimento da operadora. Né? Mas, infelizmente, neste momento, o consumidor deixa de ter a cobertura para sorologia, que é um exame, inclusive, que tem sido muito utilizado pelos médicos, principalmente para diagnóstico e acompanhamento da Covid-19. Doutor Rafael, e quem, nesses últimos dias, já tinha feito o teste, mas ainda não tinha entrado com o pedido de reembolso junto ao plano de saúde? Como é que fica a situação desse paciente? Olha, essa decisão ela já tem efeito imediato, então esse consumidor ele não vai conseguir pedir o reembolso para a sua operadora, apesar do desembargador ter deixado uma sugestão na decisão para que as operadoras ainda arquem com essa cobertura até que a ANS revogue a resolução normativa que foi criada para que as operadoras passassem a dar cobertura para esse exame, ficou essa sugestão, mas, de fato, a obrigação que existia já deixou de existir com essa liminar que foi concedida em segunda instância pela Justiça Federal. Qual é a real expectativa do senhor que trabalha nessa área de reverter pró-consumidor essa situação nos tribunais superiores? Olha, Porque vai eu longe esse entendo... debate, né? De fato, eu entendo que é extremamente necessário e até de bom senso, porque é um exame que realmente está sendo muito utilizado pela sociedade médica. É um exame que é de extrema importância, principalmente nesse momento que muitos setores da economia estão retomando suas atividades e os médicos precisam ter ali à disposição deles meios de fazer o diagnóstico e o acompanhamento do tratamento de forma adequada, até para que as pessoas consigam retomar a sua vida de forma segura, né?
Então, assim, eu entendo que é extremamente necessário. Eu espero que, quando esse processo for a julgamento pela turma, onde entram outros desembargadores para julgar, que essa decisão seja revertida e que os planos continuem tendo a obrigação de cobrir esse exame de sorologia, porque, Nossa, de bem. fato, ele é extremamente necessário. Doutor Rafael, eu acho que só ficou faltando uma análise aqui sobre as justificativas que foram apresentadas para que essa liminar que obrigava, né, a cobertura pudesse ser derrubada, porque o que passa na cabeça do consumidor, em um primeiro momento, a justificativa econômica, né, se tornou aí um pouco oneroso para as operadoras de plano de saúde. É por essa linha ou tem outra linha de argumentação? Olha, essa é uma linha que não se sustenta. As operadoras, inclusive a própria ANS, divulgou recentemente um boletim demonstrando que as operadoras não tiveram prejuízo com a pandemia, justamente porque elas suspenderam todos os tratamentos eletivos e só mantiveram os atendimentos de urgência e emergência. Então, as operadoras, de fato, não estão tendo prejuízo financeiro em razão dessa pandemia e não haveria, ao meu ver, e também pela análise de diversos órgãos de defesa do consumidor, qualquer prejuízo para as operadoras em garantir a cobertura desse exame. Mais uma questão, Isabel? Mas qual foi a justificativa, então, na prática? Até da justiça mesmo, né, de derrubar a liminar. Bem, a justificativa ali me parece que tem relação com essa questão econômica das operadoras e também por uma questão procedimental da própria ANS, né? Então, a ANS teria que, pelos meios regulatórios, incluir esse exame no rol de coberturas obrigatórias. Então, cabe também à ANS, já que ela mesma foi à justiça para revogar essa decisão, acelerar os procedimentos regulatórios e os debates com os atores do setor para viabilizar a cobertura desse exame para os consumidores, porque quem está sendo mais prejudicado nesse momento são os consumidores doentes, que são justamente os mais vulneráveis nessa relação. Doutor Rafael Roba, muito obrigado ao senhor e uma excelente noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Notícia, portanto, não é nada boa, né? A gente paga um caminhão de dinheiro, né? E chega essa hora, né? E vem da ANS, né? Tem toda essa situação. Agora, os embates na justiça vão continuar e a gente, claro, vai atualizando você sobre o que vai virar essa história aí ao final, né, Felipe? Vamos torcer, vamos torcer bastante.